Olá, meu nome é João Vitor Dalbianco, eu sou acadêmico do quinto ano de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá, bolsista CNPq e tenho como trabalho de iniciação científica efeitos do uso de condicionador de solo na estrutura e em propriedades físicas de um solo sob plantio direto, tendo como orientador o professor Dr. Cássio Antônio Tormena, voltado para a área da física do solo. Para começar a falar um pouco sobre o trabalho, é importante entender que, atualmente, a busca por maiores produtividades agrícolas é um dos maiores desafios, tanto na agricultura brasileira como na mundial. No entanto, existem alguns fatores que acabam dificultando alcançar esses valores considerados expressivos. Seriam eles os principais: problemas com deficiência de nutrição de plantas, o ataque de pragas e problemas físicos do solo, principalmente questão de compactação, que acaba acarretando em diversos outros problemas. No caso, meu trabalho está voltado para problemas de compactação e soluções para esses problemas de compactação. Então é importante entender por que a compactação do solo é um limitante à produção agrícola. Quando tem-se um solo compactado, com a camada de compactação elevada, a planta acaba tendo uma maior dificuldade para resistência à penetração na área, de modo que também esse solo acaba tendo uma redução na porosidade, na distribuição de poros, com elevados riscos de baixa aeração do solo, elevada resistência à penetração, de modo que acaba dificultando as raízes a acessar água e nutrientes no perfil do solo, além de outros fatores como riscos à erosão na área. Então, quais seriam as principais maneiras de reduzir a compactação do solo? Atualmente, as principais maneiras disponíveis ao produtor para uma redução de uma área, uma redução de compactação em uma área, seriam elas a rotação de cultura, a mais recomendada, onde você tem, ao decorrer dos anos, diversas culturas com diversos tipos de sistemas radiculares. Isso faz com que esses sistemas radiculares, principalmente quando tem um sistema radicular de gramínea, onde é um sistema radicular mais agressivo, você acaba tendo uma alteração na estrutura do solo, que é um ponto muito positivo. Então, essa é uma das alternativas que o produtor acaba encontrando. Outra forma encontrada, principalmente em áreas de sucessão, soja, milho, seria a utilização do escarificador, uma prática mecânica aí, realizada através de implementos agrícolas, onde o produtor acaba rompendo a camada mais superficial compactada do solo, de modo que aumenta a porosidade e a redução da densidade do solo. No entanto, a utilização do escarificador nessas áreas é uma prática que acaba custando ao produtor, o que muitas vezes o produtor acaba não realizando, uma vez que o produtor acaba tendo gasto com hora de máquina no campo, o diesel, hora do trabalhador, entre outros fatores. Então é uma prática que muitas das vezes acaba saindo caro para o produtor, principalmente se for em grandes áreas de produção de grãos. Outra forma disponível também no mercado para auxiliar nessa redução de compactação do solo seria a utilização dos condicionadores de solo. Os condicionadores de solos é uma tecnologia disponível atualmente no mercado que tem como um objetivo principal a revitalização da microbiota do solo, de modo que também ajuda na formação e estabilidade da estrutura do solo. A maioria dos condicionadores de solo disponíveis no mercado são encontrados como função principal o equilíbrio físico, químico e biológico, e possuem sua composição altos teores de matéria orgânica, além de ácidos úmicos e fúlvicos. Esses condicionadores são aplicados muitas vezes por jato dirigido ou aplicação durante a lavoura estabelecida no campo. Dentre os objetivos do trabalho foram avaliar as qualidades físicas de um latossolo vermelho eutroférrico sob o uso de condicionador de solo, além ainda de realizar a avaliação do VES, a avaliação visual de compactação, a condutividade hidráulica e a resistência à penetração. O experimento foi conduzido no município de São Jorge do Ivaí, no estado do Paraná, de modo que haviam 2 tratamentos na área, sendo um tratamento testemunha, sem aplicação nenhuma de condicionador de solo, e o tratamento com aplicação de condicionador, de modo que foram realizadas 2 aplicações de 5 litros por hectare do condicionador de solo Moltop. Todos os dados obtidos durante o tratamento, durante a realização do experimento, foram submetidos a um intervalo de confiança de 5%. Dentre os materiais utilizados para a realização do trabalho, utilizou-se um penetrômetro Falker para aferir a resistência à penetração, tanto na área com aplicação e sem aplicação do condicionador. Utilizou-se também a cartilha do VES para dar um score para a área,
quantificar o grau de compactação, o tamanho de agregados, e realizou-se o teste de infiltração com cano PVC, conforme proposto por Bagarella, onde tem-se um cano PVC com um volume conhecido e um volume de água conhecido. Realiza-se a aplicação desse volume de água nesse cano PVC e cronometra o tempo de filtração, de modo que chegará posteriormente à condutividade hidráulica deste solo saturado. Para a realização do score do VES, foi utilizado uma pá reta de 25 centímetros de profundidade, retirando um perfil de solo de aproximadamente 15 centímetros de espessura, de modo que ao retirar esse perfil por inteiro, sem desagregar, manualmente vai desagregando e deixando em blocos para que seja classificado conforme o score, conforme proposto na cartilha. Dentre os resultados obtidos para o score do VES, o tratamento testemunha sem aplicação do condicionador de solo apresentou um maior score médio, um score de 3, quando comparado ao com condicionador de solo, como pode ser visto no gráfico apresentado, de modo que o tratamento com aplicação do condicionador apresentou um score médio de 2,11. Isso é um ponto positivo, uma vez que quando você tem um score menor, você acaba tendo agregados de tamanhos menores, consequentemente uma melhor distribuição porosa, maior concentração de raízes. Então, de modo geral, o condicionador acabou afetando de forma positiva na estrutura do solo, quando comparado à área que não houve a aplicação do condicionador, quando comparado à área de testemunha. Os dois tratamentos não apresentaram diferenças consideradas significativas estatisticamente, porém, o tratamento com condicionador ainda apresentou um score menor. Já em relação à resistência à penetração, nenhum dos dois tratamentos ultrapassou o limite crítico de resistência à penetração para a raiz, que seria superior a 2.500 kPa. No entanto, o tratamento com aplicação do condicionador de solo, na camada de 0 a 15 centímetros, ele reduziu de maneira significativamente, quando considerado estatisticamente, a redução à resistência à penetração quando comparado ao tratamento testemunha. Isso é um ponto muito positivo, porque principalmente culturas como soja e milho, é onde se encontra a grande maioria das raízes dessas plantas. Então, de maneira geral, a planta onde teve a aplicação do condicionador de solo acabou exercendo um menor gasto energético, uma menor força para se desenvolver. Já para a camada de 15 a 50 centímetros, os dois tratamentos não apresentaram diferenças consideradas significativas. Já em relação à condutividade hidráulica do solo saturado, os dois valores apresentados no gráfico a seguir são muito próximos, sendo que o tratamento testemunha apresentou uma condutividade hidráulica de 68,32 mm por hora, enquanto o tratamento com condicionador um pouco maior de 68,82 mm por hora. Importante ressaltar que os dois tratamentos também não apresentaram diferenças significativas estatisticamente. No entanto, o tratamento com condicionador ainda assim obteve uma maior condutividade hidráulica, o que é um ponto positivo, uma vez que quando tem-se uma maior condutividade hidráulica do solo, tem-se também um maior armazenamento de água. Então, em caso de problema de estresse hídrico, a planta acabaria se saindo melhor do que quando comparado ao tratamento testemunha. O que pode concluir a respeito do trabalho? Que o tratamento com o uso do condicionador de solo apresentou melhores valores, melhores scores do VES, ou seja, teve um menor grau de compactação quando comparado ao testemunha, que o tratamento também com o condicionador de solo reduziu de maneira significativa a resistência à penetração da camada de 0 a 15 centímetros, o que é um ponto positivo devido ao fato que é a camada onde mais se encontra raízes das plantas. E também concluiu-se que a condutividade hidráulica não apresentou diferenças significativas entre os dois tratamentos. No entanto, o tratamento com condicionador apresentou uma melhor condutividade hidráulica, consequentemente, um melhor armazenamento de água para o solo. De modo geral, quero agradecer à Universidade Estadual de Maringá, à Fundação Araucária e ao CNPq pela concessão de bolsa, e novamente ao professor Dr. Cássio Tormena pela orientação desse trabalho e todo o suporte durante o projeto. De modo geral, quero agradecer a todos também que assistiram a minha apresentação. Estou disponível a qualquer questionamento. Muito obrigado.